Obrigada, amigos queridos que vieram para esse momento de reflexão. Quando a Kemi vai lendo ali, né, as nossas atuações, eu queria trocar por aprendiz, aprendiz em todas essas instituições, né, porque, de fato, a gente reconhece a nossa necessidade. Quando a gente se coloca em tarefa, a gente está ali para aprender sobre nós mesmos, sobre a convivência, né, sobre os relacionamentos, sobre a vida e as leis. E é tão bom quando a gente tem essa oportunidade de estar aqui num momento, numa sala assim mais reservada, mais íntima, onde a gente pode somar. Eu fiquei bem feliz também quando a Kê me disse que as perguntas vão ser direcionadas para o Rafa. Não é para mim, não. Brincadeira, né, gente? Então, nós vamos falar sobre pontes de entendimento. Então, Rosana, Carla, Fior, Tânia, todas, né? Eu gostaria de começar com vocês trazendo um momento espírita, não sei se vocês já ouviram falar. É um texto que é publicado pela Federação Espírita do Paraná. E ali naquele texto ele sempre traz, assim, em 5 minutos, uma reflexão que ajuda as pessoas a sentirem o espiritismo. Pessoas mesmo não espíritas, não é? Porque ele geralmente é veiculado em rádios. Mas eu não vou colocar aqui o texto deles, eu só vou usá-lo como referência, tá? Então eu vou pedir a licença para projetar aqui para que a gente possa acompanhar o que ele nos diz. E ele começa assim dizendo que havia dois irmãos que eram muito próximos uns dos outros. E eu já gostaria que vocês fossem refletindo na realidade de vocês, das relações que vocês têm, seja com familiares, com amigos, né, com pessoas, colegas de trabalho, né? Pensa naquela relação saudável que funciona. Esses dois irmãos eram assim. Eles passavam horas percorrendo esse rio juntos, atravessando esse rio também, brincando nele desde a infância, sempre com muita harmonia. Mas acontece que um dia algo acontece e eles rompem o relacionamento. Então, esse acontecimento foi tão grave que toda essa história de construção, todos os fatores positivos foram esquecidos. De uma hora para outra, um passou a viver de um lado da margem do rio e o outro da outra. E aí, assim seguiram a vida. Silêncio total entre os dois. É tão triste, né? Quando acontece esse silêncio e nós cortamos as relações, às vezes até vivendo dentro da mesma casa, trabalhando na mesma sala daquela empresa e não nos falamos mais. Aconteceu isso com os dois irmãos. Aí, certo dia, bate à casa de um desses irmãos um carpinteiro pedindo trabalho, né? E esse carpinteiro falou assim: ó, você não tem um serviço aí para mim? E ele diz assim: sabe, até que tenho. Tenho mesmo. Todos os dias, quando eu acordo, eu olho aqui da minha janela e vejo a casa do fulano, que está lá do outro lado da margem do rio. E eu não quero mais ter essa visão, porque me recorda o que ele fez para mim. E eu não quero mais essa recordação, porque ela me machuca, me fere. Foi muito grave o que aconteceu. E ele contou tudo para o carpinteiro, veja só, né? Se abriu com um desconhecido. E isso acontece, né? Na oração do Rafa ali, ele falou sobre a vibração, sobre o amparo espiritual. Então veja que às vezes a gente encontra pessoas que a gente sente assim tanta confiança, tanta conexão, que a gente acaba expondo muito de nós mesmos e a gente recebe muito dela, mesmo sem palavras, mas pela própria harmonia que ela nos transmite, né? Pelo aquele acolhimento, pela aquela escuta, naquele momento já nos faz tão bem, não é? E vocês já devem ter sido esse instrumento também, no qual uma pessoa que vocês desconheciam chegou e acabou, né, ali, expondo particularidades da sua vida, sem mesmo te conhecer, e você escutou, né? Talvez você conseguiu pontuar alguma coisa e a pessoa saiu dali, talvez você nunca mais viu essa pessoa. Então, isso aconteceu com o carpinteiro. Ele disse: eu vou te ajudar, então, né? Mas eu preciso
eu não tenho material, o material tem que ser seu. Aí falou, tudo bem, vamos lá adquirir o material. Então, eles compraram o material, tudo, e ele disse, o que eu quero que você construa é um muro. Mas eu quero um muro bem grande, porque eu não quero mais ver, pode esconder o rio, tudo. Eu não quero mais ver do lado de lá, eu não quero mais lembrar dessa história. Quero pisar nesse passado, esquecer que aconteceu. Aí, ele saiu porque tinha seus afazeres e o carpinteiro ficou ali trabalhando. Quando ele chega no final do dia para ver como estava a construção do muro, ele se depara com uma ponte. Ele fala, mas meu Deus, eu não falei que era para você construir um muro? E ele construiu uma ponte. Mas e agora? O que que eu vou fazer com essa ponte? Ele falou, vem aqui e olha para o outro lado dessa ponte. E ele foi. E sabe o que que ele viu no outro lado dessa ponte? O irmão, de braços abertos. Meu irmão, você me perdoou. Aquele braço atravessando a ponte, essa conexão tão linda que o amor nos possibilita. E os dois se abraçaram. Porque o carpinteiro, ao invés de construir o muro, construiu a ponte. E a gente aqui, se for perguntar quem é esse carpinteiro, certamente que todos nós vamos relacionar ao Divino Amigo Jesus. A sua carta de amor à humanidade, essa carta de amor que nos ensina a amar, que nos coloca na posição não daquele que espera do outro, mas daquele que promove essas conexões, né? Essa convivência, esse viver com, essa fraternidade sólida, que é capaz de perdoar não só uma vez, mas 7 vezes, 70 vezes, né? Então é esse carpinteiro. Mas se nós pensarmos que Jesus é aquele que, para agir aqui nessa escola abençoada, precisa de nós, né? Ele precisa ver através dos nossos olhos, ouvir através dos nossos ouvidos, falar através da nossa boca, agir através das nossas mãos e do nosso coração. Então, se nós podemos ser instrumentos dele, nós podemos ser estes carpinteiros nas relações em que nós estamos, criando pontes de entendimento, que é a nossa temática da noite. Então, quando a gente diz ali que são tempos de criarmos pontes de entendimento, eu vou tirar aqui um pouquinho só para olhar para vocês, não é? Não é, gente? Será que não chegamos nesse tempo? O tempo necessário de criarmos conexão, compreensão, tolerância, comunicação, ao invés de dificultarmos tantos relacionamentos, criando muros cada vez mais difíceis de serem transpostos, né? Então, esse é o convite. A gente vai começar através aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo resgate lá de obreiros do Senhor, né? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Nós estamos vivendo estes tempos, tempos que a gente diz assim que são de constantes mudanças. Não é que a gente vê que aquilo que a gente aprendeu ontem, de repente já está ultrapassado. Que até aquela tecnologia que a gente comprou ali, aquele celular novinho, de repente ele já não é mais o mais atual. Né? E surgem novos aplicativos, e surgem muitas demandas para que nós possamos estar aqui convivendo e aproveitando os recursos que estão à nossa disposição. Junto a essas tantas demandas, tantas informações, que a gente nem consegue processar,
todas elas. Então a gente vai aprendendo a necessidade de filtrar, de escolher, de priorizar, né, de tornar útil em nossa convivência. Tudo isso para quê? Para que nós possamos viver de uma forma saudável num mundo que nos exige muito. Então, se a gente não faz isso, o que que acontece? A gente vive perdido diante de tudo isso. A gente vive no piloto automático, respondendo às demandas de uma forma acelerada e nos perdemos de nós mesmos. Deixamos de fazer esse autoencontro tão necessário. E quando a gente descuida de nós mesmos, nós descuidamos também das nossas relações. Por quê? Porque então não temos o olhar, né, atento. Esse olhar está disperso, né? Por isso a necessidade de refletirmos. E esses momentos que o Blossom aqui está nos Blossom Spirit Society está nos permitindo, como de outros tantos centros espíritas, outros tantos momentos de reflexão, são para que nós façamos aquela pausa e nos reconectemos, não é? Em nossa realidade maior. Então ele diz assim: chegaram esses tempos. E aí ele diz: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Aí ele complementa: os seus dias de trabalho serão pagos ao cêntuplo do que terão esperado. Veja só que eles vão nos convocando a servirmos ao amor. Porque aquele que serve ao amor, o amor passa por ele, o beneficia em primeira mão. Então nós aprendemos a amar. E aí ele diz assim: ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Então vejam só, ele está falando de união, ele está falando de conexão, ele está falando de relacionamento. E aí ele traz uma receitinha. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores. Quem que são os bons servidores? Aqueles que souberam impor silêncio aos ciúmes e às discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Né? Então, a gente está comemorando aí 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, vale a pena a gente sempre resgatar essas mensagens que são tão orientadoras para a nossa conduta, não é mesmo? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário para eu não me perder. Muito bem. Aí, queridos, eu queria que a gente refletisse aqui rapidinho. Eu coloquei de um lado o que que seria muro e de outro lado o que que seria ponte. E eu gostaria de construir com vocês, se me for permitido, né? O que que seria muro e o que que seria ponte? Você pode usar o chat ali, né? Colocar ali agora e a gente vai aproveitando o chat de vocês. Se alguém, né, se vocês encontrarem uma outra forma, também muito bom. O que que seria muro no nosso relacionamento? Olha só, orgulho, diz o Tiago ali, né? Vou tirar daqui para a gente acompanhar. O Tiago falou do orgulho, o Rafa falou do egoísmo. Seria muro. Vamos para o muro, então. O que mais que a gente tem? Orgulho, egoísmo. Vou anotar aqui. Um muro separa as coisas, uma ponte une. Exatamente. Então, olha só, interesse pessoal, muro, o silêncio, a Arlete está colocando como muro, a gente vai falar do silêncio nos dois viés, né? Aí vem julgamento, indiferença como muro, ódio. Muito bem. Mais alguém, gente? Olha, chegamos ali na ponte com o Rafael, mas deixa eu só ver, a Cidinha colocou o muro da raiva. Isso mesmo. Vamos então para a ponte. Aí o Rafael falou da união, da humildade, da compreensão. O Geraldo falou o muro da divisão. A Cidinha falou a ponte do amor. O que mais que a gente tem de ponte agora? Olha, o muro da intransigência. Que legal, Jupira, trazer isso para nós. O Tiago falou da fé como ponte. Rafa, caridade, ponte. Olha as pontes aqui: compaixão, empatia, caridade, compreensão.
não é? Muro orgulho, ponto empatia, Tabata, que lindo, gente! Muito legal, né? Veja só que tudo isso a gente encontra ali nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos da doutrina espírita e nos ensinamentos da ciência do homem, não é? Olha, muro, ignorância, ponte, consciência, ponte, conexão. São palavras tão ricas que a gente precisa analisar agora como eu estou me conduzindo? Lembra que a gente falou ali no início, quando a gente estivesse analisando os dois irmãos, tentar analisar a nossa relação com alguém? Será que eu estou construindo pontes ou estou construindo muros? Olha só, ponte da união, ponte da tolerância, da amizade. Muito bem, muito obrigada, viu, por participarem. Isso faz tão bem pra gente, né? A gente se sente assim, juntos. Muito bem, já que a gente refletiu aí no muro e na ponte, vamos lembrar então da nossa obra base na doutrina espírita, aquela obra que a gente tem que revisitar sempre, que é o Livro dos Espíritos, que fala dessa nossa realidade maior, não é? Então lá a gente vai encontrar as leis morais. Nas leis morais, a gente vai ter a lei da sociedade. E aí a gente chega aqui na questão 766, onde Allan Kardec pergunta: a vida social está na natureza? E olha a resposta do Espírito da Verdade. Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, o que ele está falando para nós? Nós estamos aqui vivendo em sociedade para que possamos aprender uns com os outros. Estamos aqui para viver com viver. Estamos aqui, né, justamente para essas relações interpessoais, porque nós vivemos uma relação de interdependência. E aí ele continua dizendo uma coisa bem legal ali. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Nada que Deus nos deu é ao caso. Se nos deu a palavra, as outras formas de nos conectarmos, né, de vivermos juntos, como o próprio corpo físico que nos dá essa possibilidade, né? Nós sabemos que na realidade espiritual nós estamos juntos aos afins. Mas o corpo físico nos dá a possibilidade de estar junto até dos diferentes. Que bom, né? É tão bom que nós tenhamos essa possibilidade de conviver e viver, inclusive com os diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que têm construções diferentes das nossas, mas que somos todos iguais perante Deus. E isso é muito legal de nós analisarmos, né? Muito bem, então, antes da gente passar para cá, a gente está falando aqui de pontos de vista. Uma das coisas, né, desses muros aí que a gente cria é justamente relacionado aos pontos de vista, não é? Aquele que tem ponto de vista diferente do meu já nem converso, nem ouço, porque muitas vezes nós entendemos que se eu buscar compreender o ponto de vista do outro, eu estarei negando o meu. Mas isso é uma inverdade. Buscar compreender o ponto de vista do outro é ampliar a minha visão. Não quer dizer que eu deixo de ter o meu ponto de vista, mas eu amplio. Eu enxergo de uma perspectiva mais elevada. E já que a gente falou de o Evangelho segundo o Espiritismo, lembra que a gente tem lá nos primeiros capítulos o ponto de vista, que é justamente a condição de elevando o nosso padrão vibracional, a nossa compreensão da vida, do mundo e de nós mesmos, com Jesus, ou seja, com esta carta de amor, nós enxergaremos as coisas de uma perspectiva mais elevada, que consegue ver com mais profundidade, com mais alcance, e, portanto, não faz julgamentos tão superficiais. Então, já que a gente está falando aí de ponto de vista, eu trouxe aqui a fala de um filósofo indiano, Sri
Ram, eu não sei como é que pronuncia, né, mas é Sri Ram, né. Esse é o filósofo, e ele vai falar o seguinte, que às vezes a gente tem um ponto de vista, eu ali, né, e a minha linha ali é relacionada ao quê? Vamos pensar na justiça. Para mim, justiça é isso, ou com relação à política, ou com relação à alimentação, ou com relação ao que é a verdade, ou com relação a como deve ser a tutela dos pais, a educação dos pais para com o filho, é o meu ponto de vista. E a linha é sobre o que eu estou falando, certo? Quando tem uma outra pessoa, ela vai ter um ponto de vista, pode ser semelhante, pode ser que não, mas mesmo assim é o ponto de vista dela. E por que que isso é importante nós considerarmos? Porque todos nós temos uma construção íntima que faz com que interpretemos o mundo de formas diferentes. É bem simples de analisarmos, por exemplo, se eu colocar a mão aqui sobre o peito, né? Eu, Elaine, vou sentir conforto. Mas talvez uma pessoa que tenha sido asfixiada ou que tenha passado por um processo de massagem cardíaca, sei lá, qualquer outra coisa, pode sentir um desconforto. Quando alguém me abraça, eu, Elaine, sinto acolhimento, carinho, afeto. Meu filho, Mateus, que é autista, ele, por muito tempo, até entendermos como funcionava, sentia desconforto, tamanho os estímulos que ele tinha num abraço. Hoje ele se prepara para o abraço e já dá, né? Com todas as terapias. Então, veja, cada um de nós traz construções que fazem com que interpretemos a vida, as relações, os conceitos de formas bastante distintas. Pronto. Aí, o que que acontece? Para que eu possa compreender o ponto de vista do outro, eu preciso elevar o meu ponto de vista. Eu não nego, eu não deixo de ser quem eu sou, mas eu elevo a minha perspectiva, porque fazendo isso, eu consigo compreender a perspectiva do outro. É tão bom, né? Porque ao invés de ter aquela ideia de que eu vou ter que deixar, né, de lado as minhas convicções, pelo contrário, eu estou ampliando a minha sabedoria das coisas. E a doutrina espírita não fala isso pra gente, o tempo todo, né? Essa necessidade de não julgarmos superficialmente as coisas, de entendermos de pontos de vista mais elevados. Então, vamos ver, se tem mais uma outra pessoa ali do lado, com um outro ponto de vista ainda, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar elevar ainda mais o meu ponto de vista, para que eu possa ampliar ainda mais a minha perspectiva. E com isso eu cresço. Olha que lindo! Compreender o outro me dá a oportunidade de crescer. A gente não fala assim que a gente cresce por duas asas, a da sabedoria e a do amor? Não é Emmanuel no livro Pensamento e Vida? É isso que esse filósofo transmitiu dessa forma aqui para nós. Eu trouxe uma outra perspectiva aqui para nós também, de muro ou ponte. E aí usei este livro aqui, né? Que é o livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. E aí vocês devem conhecer, já acho que eu até já falei alguma coisinha aqui, se não me engano. Aí vamos pensar em muro. Marshall vai dizer para nós que muito das dificuldades, dos ruídos de comunicação e dos conflitos se dão pela falta de compreensão. Veja que o tempo todo a gente está falando de compreender. E aí ele vai trazer dois tipos de comunicação para nós. Uma violenta e uma não violenta. Mas a violenta ele chamou de comunicação alienante. Eu achei tão interessante isso, né?
Então, deixa eu só tirar aqui rapidinho para explicar como que ele faz essa analogia aqui para nós. Ele diz assim: imaginem um homem que está abaixado, embriagado, né? Porque a gente já pensa na alienação. Alienação que é essa condição de eu não estou consciente. Então ele está embriagado, esse homem, e ele está debaixo de um poste à noite. Então ali aquele poste ilumina aquela região. E chega um policial para ele e pergunta assim: o que que o senhor está procurando? O que que o senhor está fazendo aí? Ah, eu estou procurando minha chave. Ah, mas o senhor perdeu aí? Não, eu devo ter perdido em algum outro lugar, mas aqui é mais fácil de ver, por conta da luz. Vocês entenderam? Ele está dizendo assim, que enquanto nós estivermos situados no nosso poste, aonde nós já temos luz, nós estaremos distantes da resolução dos nossos problemas. Porque para que eu encontre aquilo que eu preciso e gere conexão, eu preciso ampliar a minha luz. Então aí é que faz todo o movimento de sair da minha zona de conforto, do jeito que eu estou acostumado a agir, me comportar, me comunicar, ouvir, me relacionar, para fazer o esforço de ampliar a minha luz a ponto de me ajudar a resolver as minhas dificuldades. Então aí essa luz que a gente pode imaginar de duas formas, ou esse poste que amplia e a luz se faz maior, ou a gente pode imaginar essa luz móvel que me permite ter flexibilidade diante das situações para que eu possa encontrar os melhores caminhos de agir. E aí ele vai dizer então para nós essa comunicação alienante, né, gente? E aí ele vai dizer assim: o que que é a comunicação alienante? Quais que são os princípios dela, né? É aquela que a gente está, infelizmente, habituado a fazer, que a gente simplesmente julga, não é? A gente simplesmente cria dificuldades ao invés de encontrar soluções para as situações que acontecem no cotidiano e que às vezes nós não estávamos preparados para viver. Os ruídos de comunicação, as novidades que chegam, e aí a gente começa com aquele burburinho todo. Então, ele é a mesmo que a gente fala assim, não reagir, mas agir, tomar consciência diante das situações que nos são apresentadas. Então, ele vai falar, o primeiro muro, né, a primeira dificuldade que existe nas nossas comunicações são os juízos morais. E aí a gente vai para Jesus. Quando que Jesus fala disso? Não julgueis. Porque o juízo moral me faz apontar os outros. E quando eu aponto o outro, né, Marshall vai dizer assim para nós que é como se o que eu quisesse ver no outro, a minha expectativa sobre o outro está projetada. Não tem tanta relação quanto a ele, mas a mim. Por exemplo, vamos supor que eu organizei a casa, mas assim, meu companheiro, meu filho é muito desorganizado. Então eu falo assim, meu Deus, mas você é muito desorganizado. Então, nesse julgamento, eu estou dizendo o quê? Que eu queria que ele atendesse à minha expectativa de organização. Vocês estão entendendo? Então, é o que está em mim que eu projeto no outro, na visão do Marshall. O que que o Espiritismo nos diz, né, nessa questão do julgamento? Quando eu tenho um dedo apontado para o outro, tem três na minha direção, né? A trave que eu vejo no outro, eu tenho o cisco que eu vejo no outro, no olho do outro, eu tenho uma trave no meu. Que eu preciso ver o que que fez com que aquela situação me gerasse desconforto, né? Sempre tem algo em mim. Nunca é com relação ao outro, mas é o que aquele relacionamento diz para mim. Então eu acabo conseguindo saber o meu nível de tolerância para determinadas situações, o meu jeito, as minhas estratégias de lidar com determinados perfis, até onde vai o meu amor, a minha paciência, a minha responsabilidade por aquilo que eu vivo com o outro. Emmanuel vai nos dizer que o outro é degrau de ascensão
espiritual para mim. Mas não é um degrau no qual eu piso, né? É aquele que eu dou as mãos e digo: que bom que você me ensinou isso nessa minha relação. Então, veja que é importante a gente falar sobre isso, porque eu volto o meu olhar para a minha intimidade, para a minha autopercepção, para o meu autoencontro, autoconhecimento. Outro aspecto que dificulta muito as comunicações e os relacionamentos, segundo Marshall, são as comparações. E aí é simples da gente analisar, né? Se tem uma pessoa de estatura mediana e ela tá junto com pessoas que são mais baixinhas, né? Que ela, a gente vai dizer que ela é alta. Mas se essa mesma pessoa de estatura mediana tá junto com outras pessoas altas, a gente vai dizer que ela é a mais baixa, né? Porque tudo depende da minha perspectiva, do ponto que eu estou analisando. Então, as comparações, elas são muito improducentes, é o que Marshall vai nos dizer. Então, ele pede para não nos compararmos. E aqui eu trouxe, quando os apóstolos estavam discutindo lá, né? Mas quem que é o maior no reino dos céus, Senhor? Quem que é o maior? E aí Jesus coloca a criança, não é? Então, ele convida a humildade. Novamente, a necessidade de olharmos para a nossa intimidade. Depois, um outro aspecto que é muro, que ele coloca para nós, Marshall, é a negação das responsabilidades. Porque quando eu nego as responsabilidades, eu atribuo as responsabilidades do acontecimento ao outro, né? Eu estou fugindo da solução. Porque quando eu julgo o outro, ou eu culpabilizo o outro vai reagir, ao invés de encontrar soluções comigo. Então, se eu estou querendo gerar pontos de entendimento, eu não quero reações. Eu quero consciência, eu quero que juntos trabalhemos para encontrar as soluções. Tem uma orientação que eu vi uma vez, que é com relação ao próprio verbo magoar, né? Que é o verbo que exige que eu diga assim, né? É reflexivo. Eu me magoo. Tu te magoas. Ele se magoa. Mas o que que a gente fala? Você me magoou. E tá errado. Eu me magoei diante daquilo que você falou. Então eu volto novamente para minha intimidade. E aí eu trago aqui Jesus, né? A cada um segundo suas obras. Novamente, o que o outro está fazendo, ele vai responder por isso, pela influência que ele está gerando, pelas dificuldades, pelos empeços, pela forma como ele pensa, age, sente. Ele responde por aquilo. Eu respondo por mim, pela influência que eu gero, pela forma como eu me conduzo. E outro muro que Marshall vai trazer é do elogio, que interessante, né? Às vezes a gente acha que o elogio é ponte, mas ele diz que não, elogio é muro. Que quando a gente elogia demais uma pessoa, a gente pode estar manipulando. E a pessoa sente. Então, quando a gente chega assim, muito cheio de elogio, né? Até tem aquela história, né? Que tinha lá uma lagarta, e a lagarta estava junto com outras lagartinhas. E alguém chegou para aquela lagarta e disse assim: Mas você é tão bonita assim. E ela estava toda tristonha lá, porque ficava lá se rastejando. Mas você é muito bonita, é tão bom ser lagarta, né? E fez um monte de elogios. Depois, mais tarde, chegou. Todas as outras já tinham virado borboleta e a lagarta continuava lagarta. Então, é nesse sentido de impedir o desenvolvimento. E aqui a gente tem que entender no sentido da gente nunca colocar as nossas, os nossos nãos, as nossas expectativas, as nossas pontuações. A gente sempre aceitar ou fazer de conta que a gente aceita. A gente sempre elogiar e dizer que está tudo bem. Então, não é assim. Se a gente fizer isso, a gente não vai encontrar caminhos de solução. A gente vai aceitando, aceitando, e quanto mais eu aceito, mas eu permito que o outro continue agindo da mesma forma que me desagrada. Então, eu não estou gerando ponto de entendimento. Eu estou, na verdade,
aceitando coisas que pesam em mim e que uma hora de tão pesado vai extravasar. E aí talvez eu rompa com aquele relacionamento de uma hora para outra porque o copo estava cheio. Agora, se eu vou trabalhando esses pontos, eu me dou chance, oportunidade de, junto a essa pessoa, encontrando soluções. E aí eu trago aqui Jesus, vocês lembram quando ele foi abordado? E aí a pessoa disse, né, Senhor, tu que és bom. E aí Jesus diz assim, por que me chamais bom? Não é? Então veja, que é com relação a esse elogio, a analogia, a aqui ai meu Deus, a relação que eu trouxe para vocês, né? Tudo bem. E ponte? Aí a gente vem para a comunicação não violenta, que é bem interessante que a gente sempre relembre, né? A comunicação não violenta, ela se fundamenta em 4 passos. Bem resumido, né, gente? Porque comunicação não violenta é escuta empática, é momento assertivo, é compreensão do outro, é não responder tão rapidamente, né? É dar o tempo para refletir e agir conscientemente. Mas os 4 passos aqui da comunicação não violenta é ao invés de você apontar, você trazer o fato. Então, vamos supor assim que alguém, numa postagem que eu fiz lá na rede social, fez um comentário muito ruim. Então, ao invés de eu dizer, ó, fulano, você é muito sei lá como que eu poderia dizer, não quero falar nenhuma palavra aqui ruim, né? Mas vamos dizer que eu falo lá um palavrão, né? Ah, você não tem noção mesmo, né? Foi lá fazer esse comentário lá no na minha postagem, você é muito inassertivo, você, né, é muito chato, seja o que a gente for falar, né? Tá julgando, por quê? Porque eu tô atribuindo um valor ao comportamento do outro. Fato não. Fato é assim, olha, a Kemi, lá na minha postagem sobre comunicação, você disse isso. Veja só, que se a Kemi for lá na minha postagem de comunicação, ela vai ler exatamente o que ela disse. Isso é fato. Não tem como negar, tá lá, né? Então, fato é isso, é o que aconteceu de fato, sem atribuição de valor. Aí, ao invés de eu atribuir valor, eu falo como me sinto. Olha a humildade. Eu venho para mim. Ah, Kemi, eu não gostei. Ah, Kemi, eu fiquei desapontada. Ah, Kemi, eu fiquei triste. A Kemi não esperava. E assim, fiquei meio mexida. Olha, sou eu, não é ela. Então, eu estou falando de mim, não tenho que o outro reagir. Eu estou falando, eu me magoei, não você me magoou, né? E aí, o que necessito? Então, eu posso dizer assim: olha, que me é tão importante para nós nos darmos bem, né? A gente estuda no SESC juntas, né? Nós somos irmãs, né? Em Deus. É o que eu necessito. E aí, o pedido específico, porque se for só nisso, a me pode pensar assim, calma, olha só, eu não vou mais comentar nas tuas postagens. Isso que eu queria. Eu desejo que a gente continue interagindo. Então, eu posso dizer para ela assim, meu pedido específico. Então, aqui, Mi, quando você vê uma coisa assim que você acha que é diferente, você pode falar para mim no particular? Então, eu mostrei o como, o caminho para construirmos pontes de entendimento. É bem legal, né? Esse aqui tá, vocês podem ver tudo no livro lá, gente, que vai ajudar bastante. Aqui a gente não tem tempo suficiente para isso, né? Aí, vamos para a receitinha? Ela diz para nós: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que impuseram silêncio aos vossos ciúmes. Então, lembra do silêncio que alguém colocou lá no muro? Acho que foi a Arlete, né, Arlete? Então, realmente é tão triste, né, quando a gente nem mais tenta dialogar, a gente só silencia. Que então já rompeu realmente, assim, a tentativa de fazer dar certo. Então, o silêncio, às vezes, ele é muro mesmo, não é? Mas, às vezes, ele é ponte, porque se eu estou calando o meu ciúme, a minha discórdia, a minha reação intempestiva, a minha fala inassertiva,
pode ser ponto de entendimento. Então, ele vai falar aqui para a gente cuidar com os ruídos de comunicação, com as discórdias, com a maledicência, com a promoção do mal, né? O mal não merece destaque em tempo algum. Aí a gente vai lembrar de vocês, né? Essa frase aqui é Freud, né? O homem é escravo do que fala e dono do que cala. Quando eu falei, me tornei responsável pelo que eu falei. Quando eu calei, pertence a mim, não falei para ninguém, né? E aí ele diz assim: quando Pedro me fala de João, sei mais de Pedro do que de João. E isso é tão verdade, né? Que quando alguém fala, ai, você sabia que fulano, que ciclano, que não sei o quê, que essa pessoa está me mostrando? Está me mostrando sobre ela, o quê? Ah, que ela, de repente, ela vai estar falando de mim. Então eu já tenho que cuidar, né? Com o burburinho, com a fofoca, com a intriga, não é? Então, tem o livro Entre Irmãos de Outras Terras, Bezerra de Menezes vai dizer assim para nós que toda opinião retrata o opinador. Não é? Aí a gente vai ver Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Então, veja sempre essa necessidade de nós cuidarmos dessa conversinha do corredor para que ela seja salutar, né? Para que ela edifique, para que ela esclareça. Estamos chegando aí no nosso finalzinho, gente. Novamente, a gente vai ali para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, comemorando 160 anos neste ano. E a gente vai lembrar aqui da irmã Rosália. Caridade moral, que a gente fala tanto, né, da caridade, que é essa ponte maior que nos conecta ao próximo. A gente sabe que caridade é benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Então ela vai dizer assim: desejo que compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de se exercer. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas. É o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais, por agora encarnados. Grande é mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui, deixa eu ver se eu tiro daqui, isso, constitui, cadê? Merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Então, se a gente está querendo, né, estabelecer essa ponte nos nossos relacionamentos, né, seja dentro do lar, seja na casa espírita, seja na sociedade, no trabalho, a gente precisa, né, buscar essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade, elevar a nossa perspectiva para que possamos compreender o nosso próximo e aproveitar, né, esse carpinteiro querido para construir as pontes ao invés dos muros. E agora pergunto para vocês, amigos queridos, que vão deixar essa sala virtual daqui a pouco, vão para as suas relações através da internet, relações através daqueles que estão dentro de casa, ou as espirituais também. Você vai criar ponte ou muro, né? Que a gente possa refletir sobre isso, né, com muito carinho, com muito vagar e responsabilidade. Gratidão, amores. Muito obrigado, Elaine. Eu vou dizer que foi uma palestra boa, não vou dar muitos elogios, porque eu não quero também agora criar muro, né? Tiveram algumas perguntinhas que chegaram para a gente, e por favor, se vocês tiverem mais perguntas, é só botar no chat, tá?
Primeira pergunta que tem, se você puder falar, é sobre qual é o impacto das relações interpessoais em nossa evolução espiritual. Muito total, não é, gente? Por isso que nós vivemos em relação. Se a gente pensar que o outro me ensina, se nós colocássemos rótulos que não convêm no outro, a gente vai ver que a gente tem aquele familiar que é como um professor de matemática, aquele outro que é como um professor de educação física, aquele outro que é como um professor de filosofia, que as relações nos ensinam algo, né, a melhorarmos na nossa intimidade, não é? Alguém me ensina mais a ser mais paciente, outra pessoa me ensina mais pela própria convivência, né, a ser mais racional, né, diante das circunstâncias, a ter mais equilíbrio, a pensar mais antes de agir. Então, na vida de relação, a gente está tendo a oportunidade de nos trabalharmos, de lapidarmos, não é? A fim de que possamos adquirir cada vez mais valor, ou seja, mais amor. Por isso é tão importante que nós aprendamos a conviver. E conviver, né, quando a gente pensa nesse viver com tolerância, viver com paciência, viver com afetividade, viver com amor, vocês veem pela própria palestra que a gente teve aqui que não é aceitar tudo, não é dizer que está tudo certo, não é? É justamente expressar aquilo que está dentro de nós ou que está dificultando os relacionamentos para que juntos encontremos as soluções. Espero ter respondido, mas se a gente não respondeu, tem vários universitários aqui, né? Várias experiências de vida aqui, acho que 43 experiências de vida aqui que podem ajudar. Obrigado, Elaine. Uma outra pergunta: como construir uma ponte com alguém que não gosta da gente? Olha só que pergunta, né? Também quero saber essa resposta. Então, eu vou para. Agora, me desculpem que eu confundo muito André Luiz e Emmanuel, gente, né? Porque vem através do Chico amado. Mas tem uma orientação que eles nos falam sobre o amor. E quando eles vão nos falar sobre o amor, eles vão dizer assim: que quando eu amo aquele que eu gosto, que é afim a mim, na verdade eu estou amando a projeção de mim mesmo, porque eu me vejo na outra pessoa. Tem os mesmos interesses, tem a mesma linha de pensamento, então eu amo a minha projeção. É fácil. Mas amar aquele que me desagrada, aquele que eu não gosto, veja que interessante, é possível amar aquele que eu não gosto. Amar aquele que eu não gosto é o amor que Jesus nos ensinou. Por isso que quando a gente vai buscar a tradução em grego do amor e a gente vai lá em amar os inimigos, a palavra que está lá é ágape, porque é o amor que transcende, é o amor que é capaz de amar aquele que pensa diferente de mim. Então, esse é o grande convite da vida. Eu acho que a gente vai ter essa resposta total, assim, que da sua pergunta, quando nós entendermos a carta de amor de Jesus. Quando ele for a nossa referência, quando a gente conseguir viver aquela regra áurea, né? Faça ao teu próximo tudo aquilo que gostaria que te fosse feito, ou melhor ainda, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ali sim a gente vai compreender como isso será possível. Até lá, a gente vai encontrando ferramentas, ferramentas que nos permitem ver na expressão do outro, não o outro em totalidade, mas o momento de vida na qual ele possa estar vivendo. Por exemplo, muitas vezes o que uma pessoa depressiva cria de dificuldades na sua fala, expressa a própria depressão, e não a pessoa na totalidade como filha de Deus. Então, naquela fala rude, agressiva, desconfortante, às vezes eu tenho que separar. Não é ela, é a depressão que está falando. Não é ela, é a dor que está falando, né? Então, eu consigo olhar o outro como meu irmão em caminhada evolutiva e entender que o momento do outro
é desafiador e que talvez eu consiga, diante da nossa convivência, encontrar caminhos para melhor viver. E não vai ser aceitando tudo, né? Vai ser justamente naquele esforço constante para que nós encontremos, né, a forma de convivência juntos ou separados, né? Com medicação, com tratamento que for necessário, para que possamos, né, assim, somar um com o outro. É muito desafiador, né, gente? É tão desafiador que se a gente pensa assim, na pessoa que vive com um dependente químico, a gente está aqui em Jaraguá fundando o Amor Exigente, né, junto, vinculado à nossa casa espírita. O amor exigente é isso, é aquele amor que exige demais dos entes queridos. Então, existe toda uma abordagem que pode ser feita para auxiliar essas famílias a viverem com aquele que está dependente químico e que, portanto, por consequência, tem diversos comportamentos que a gente precisa aprender a lidar. Então, aí a gente tira aquele foco de luz, né, que está ali só onde a gente está habituado, a gente sai dessa zona, amplia. Por isso a necessidade de treinarmos novas habilidades sociais para aprendermos a amar. Desculpa, foi extensa. Excelente. Muito obrigado. Agora o pessoal se empolgou, já temos várias perguntas, vamos ver quantas a gente consegue fazer de acordo com o tempo aqui. Tá. A Maria Helena pergunta: o que dizer a um companheiro que é cristão, mas acha que não existe outra vida e que acha que se não aceitarmos o Cristo da maneira deles, não seremos salvos? Uhum. A primeira coisa é que a gente não vai buscar tentar convencer o outro, né? Porque então é o nosso orgulho que está ali falando. O que que se espera de cada um diante da vida? É que nós possamos crescer espiritualmente, não é? Essa é a nossa tarefa aqui, espiar o passado e progredirmos. É para isso que nós reencarnamos. E reencarnamos nas diversas condições, tendo acesso nas diversas crenças, com as diversas culturas, não é? E dentro dessa perspectiva onde nós estamos situados, espera-se que nós possamos retornar para a realidade espiritual com uma bagagem melhor, não é? Mais leve daqueles pesos do passado e trazendo valores melhores, né? É isso que se espera, que nós possamos ser homens de bem. Não se espera que todos tenham a mesma crença que nós tenhamos. Não se espera, inclusive, que todos admitam Deus, mas que se tornem pessoas melhores, não é? A gente fala isso muito na evangelização espírita, não é? Que a evangelização, as pessoas falam assim: nossa, passou toda a evangelização na casa espírita, chega a juventude, daí já não tem mais tempo, se afasta, e como é que fica? Não é? E aí a gente fala assim: mas olha, a evangelização não é para tornar essa pessoa espírita, essa criança espírita. É para proporcionar-lhe lentes da vida mais claras, lúcidas para as suas escolhas, para que ela se torne homem de bem. Então, se a gente fica ali tentando convencer o outro, a gente está ali com o nosso ego, muitas vezes falando nossa vaidade, né? Muitas vezes querendo impor a nossa forma de ver. Porque, amigos, semeai o evangelho sempre, através dos seus exemplos. A nossa compreensão, a nossa forma de agir, a nossa ponderação fará com que essas pessoas, mesmo, né, assim, às vezes presas em ortodoxias, dogmas, assim, elas, em um determinado momento da vida, podem vir nos procurar, né? Qual que é a tua religião? Que eu percebo que você é assim, assim. E aí a gente encontra caminho aberto para conversar, né? É sempre bom que a gente esteja pronto nesse momento para semear, né, aquilo que nós estamos buscando. A Mara Souza pergunta: também não há momentos que devemos construir muros para nos proteger? Interessante, né, essa fala dela, né? Eu entendo a sua fala. Será que nós de fato estamos construindo muros? É só isso que eu queria refletir, porque às vezes realmente nós precisamos nos afastar, né? Às vezes nós precisamos até, vamos supor, deixar de lado algumas lembranças, alguns recursos, algumas localidades que
nos impedem de prosseguir. Então, veja, o que se espera de todos nós? A gente já falou, que nos tornemos pessoas melhores. Qual é o caminho para nos tornarmos pessoas melhores? Nem sempre será permanecer na mesma condição. A gente vai buscar caminhos para estabelecer pontes de entendimento. Talvez a ponte de entendimento seja, inclusive, que cada um deve seguir a sua vida, né? É assim que, por exemplo, muitos acabam, né? Muitos divórcios acabam acontecendo, porque um tá puxando para um lado, o outro tá puxando para outro lado, e ali gera conflito. E aí, se os dois, né, seguem cada um a sua vida como entende ser a melhor destinação, né, dessa, pode ser que progridam ainda muito mais. Para essa pergunta, realmente, eu acho que fica essa reflexão. Será que é o que eu estou entendendo ser ponte é de fato muro? É de fato muro? Ou é uma tentativa de que realmente nos tornemos pessoas melhores com a experiência, aproveitando essa jornada reencarnatória aqui, que é tão desafiadora? Digo uma coisa, quando a gente deixa de lado uma tarefa, né, que a gente não conseguiu lidar com ela hoje, ela vai se apresentar mais tarde, talvez com outra roupagem, numa outra circunstância, mas nos exigindo o mesmo aprendizado. Quem sabe nós estejamos mais preparados naquele momento. Obrigado, Elaine. A Fala com as Ângela mãos, né? Dionísio. A Ângela Dionísio pergunta, a- ela diz que a ponte possui duas cabeceiras para lhe dar sustentação. Posso então construir sozinha uma ponte? Não é construção coletiva ou pelo menos em parceria? Em parceria. Mas realmente a gente pode ser facilitador desse processo, não é? Talvez o outro não aceite, né? Fazer a construção da mesma forma que nós estamos fazendo. Mas o momento espírita inicial que a gente trouxe, eu acho que ele é bem elucidativo. Alguém precisa dar o primeiro passo. Alguém precisa se predispor. A gente diz aqui na doutrina espírita, né, que perdoar é um processo íntimo. Ela nem sempre exige que o outro nos perdoe, mas o teu movimento de perdão precisa ser realizado, para que então as portas de reconciliação estejam mais abertas. E você vai fazer isso ressignificando, dando um novo direcionamento de vida, aprendendo com a situação, não é? E aí pode ser que o outro jamais queira aquela reharmonização contigo nessa reencarnação. Mas você pode se libertar daquele peso e estabelecer o perdão. Então, se a gente pensar na ponte novamente, quem construiu ali foi o carpinteiro, né? Mas vemos no carpinteiro o amor, essa predisposição de construir, de gerar. Então, a comunicação não violenta que a gente trouxe é uma forma. O outro pode estar ali distraído, no automatismo, irritado, mas a gente pode, né, pelo nosso esforço, estabelecer conexão. Gente, tem tanta forma de estabelecer conexão. O próprio silêncio no momento mais perturbador, encontrar o momento mais assertivo de falar. O rapport, vocês já ouviram falar da técnica de rapport, eu acredito, né? O rapport é a gente, até mesmo com o nosso gesto, a gente entra em sintonia com o outro, ele está sentado, eu sento, ele está com os braços cruzados, né? Eu acabo, né, cruzando os meus braços, não para imitar, para gerar conexão. Então, tudo isso facilita. Tá falando baixinho, eu falo baixinho também, tá falando alto, eu posso ser mais expansivo. Isso faz com que eu possibilite mais aquela comunicação. Tem tantas técnicas. Eu vou trazer um caso de vida, né? Certa vez a minha mãe estava tão irritada com uma situação da nossa fornecedora de água, com umas cobranças indevidas. E ela foi até lá, nós chamamos de Samai, né? Ela foi super irritada, pronta para brigar lá. E aí, só que diz que a atendente recebeu ela tão bem, né? Olá, né? Bom dia! E aí, desarmou. Então, gente, gentileza gera gentileza, nosso estado vibracional, a nossa oração, a nossa fé, tudo isso abre portas para que nós possamos ir encontrando caminhos que possibilitem que o outro, talvez não esteja na mesma
sintonia, desejo, atenda àquele convite do amor. O amor é o maior poder, né? A gente nunca deve se esquecer disso. Obrigado, Elaine. E aí a contribuição final vem da Isabela Oliveira, que ela diz: o perdão é o presente do outro. Não precisamos perdoar, que o perdão é a ponte. O perdão do outro nós não precisamos. Se ele nos perdoar, é um presente, não é necessário. Mas sim que nos arrependamos. Quando isso acontece, a luz do arco da ponte já se faz independentemente do sentimento do outro. Que lindo, né? Começa ali no plano espiritual até que se concretize no material. Obrigada, Isabela. Obrigada por vir também. Olha, levo daqui uma tarefinha de casa, que é a respeito daquele muro, dos momentos em que nós precisamos nos afastar. Eu vou, inclusive, ver se Marshall fala mais a respeito, que eu não me lembrei aqui na hora. E acho que ficamos de tarefinha também, né? Agradeço muito pela oportunidade aqui com vocês de aprender juntos. Muito Obrigada, obrigado, Elaine. Elaine. Lembrando a todos que na semana que vem nós teremos Calcide Sarroris aqui dando uma palestra no grupo da gente do Blossom. E Elaine, muitíssimo obrigado pela sua participação, por poder estar aqui conosco até altas horas aí do Brasil. Se você tiver quaisquer considerações finais, por favor, fique à vontade de fazer. E a gente gostaria também de lhe pedir para fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Ai, obrigada. Gratidão, Elaine. Eu deixei uma mensagenzinha para ti. Mas Ah, é? obrigada, querida. Obrigada, amor. Obrigada, querida. Eu Depois eu vou ver com senti. muito carinho. Antes Obrigada. de sair, eu vejo, tá? Olha, gente, considerações finais é que a gente possa trazer Jesus, né? A gente fala muito assim, né? O que que Jesus faria nessa situação? E uma vez uma pessoa me perguntou assim: ai, Elaine, mas Jesus é perfeito, né? E eu tô bem longe de Jesus. Mas lembremos que Ele é o nosso modelo, né? Ele mostrou para nós que é possível. Ele veio nos ensinar o roteiro. Então, é através do nosso esforço por viver esse evangelho de amor que a gente vai aprendendo a amar, né? Então, cada uma dessas experiências são importantes. Uma vez eu fiz uma palestra num lugar que eles disseram assim, lembraram uma frase, e ela é tão linda que ela diz assim: cuidado para não perceber tarde demais que as coisas mais comuns da tua vida eram as mais extraordinárias. E é isso mesmo, aquele momento dentro de casa, com a família, aquela conversa, aquele momento de testemunho com um amigo que se desentendeu com outro amigo, né? São esses momentos que nos levam a crescer. Agradeço muito, amigos, e vamos agora fechar os nossos olhos, buscar sentir esses 41 agora, corações que estão aqui reunidos, né? Vamos sentir essa batida do coração. Tum, 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 tum. Vamos entrando em sintonia um com o outro ainda mais. E vamos imaginando que a cada tum-tum desse coração, a luzinha que dele emana cresce, cresce. E vai preenchendo nosso corpo, nossa alma, nossa vida, de esperança, de bom ânimo. E se amplia, se estende, vai imaginando que essa luz vai alcançando o nosso lar, a nossa vizinhança, o nosso local onde nós fomos situados para aprender, viver, reparar. E vamos sentindo que essa luz cresce de tal forma que ela se conjuga e agora nós não estamos mais distantes. Nós estamos todos juntos numa luz só, porque nos sentimos filhos de Deus. Ó Pai amoroso, te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos experimentando a vida de relação. Ajuda-nos, Senhor, para que não sejamos tão rápidos em reagir, para que tenhamos lucidez no agir. Permita-nos compreender a preciosidade de cada momento junto dos nossos irmãos.
que estejamos atentos às oportunidades de sermos instrumentos seus. Ó Pai, em Ti vida, amor, sabedoria, que jamais esqueçamos de buscar a fonte do Teu amor, para que possamos conviver, Senhor. Que assim seja.